Acorda Nordeste, vem entender. Política, justiça e o que vão esconder. Informação pra libertar. Acorda Nordeste, chegou de acordar. Olá e bem-vindo. Olha, hoje a gente parte de um material bem denso. Bastante. É uma entrevista com um médico, o Dr. Hélio, lá de Mamanguape, na Paraíba. E o que a gente tem aqui é um alerta, uma preocupação profunda dele com o que ele vê como uma interferência, sabe? Dos poderes político e judiciário na medicina. Exatamente. E o mais forte é que ele traça um paralelo direto com o regime militar de 1964. Então, nosso mergulho hoje é para tentar entender o que está por trás dessa comparação, o que ele chama de autoritarismo e como isso, no fim do dia, afeta a relação médico-paciente. E o fascinante, assim, é a tensão central que a fonte descreve, né? De um lado, você tem o juramento de um médico, que é um compromisso com a vida. Uhum. Do outro, o que ele descreve como a pressão de um aparato estatal. A entrevista nos coloca bem no meio de uma pergunta fundamental. Onde é que termina a autoridade da lei e onde começa a autonomia da ciência médica? Pois é. E segundo ele, essa fronteira está sendo desafiada hoje. Ok, então vamos começar por aí, por essa comparação com 1964. É o ponto de partida dele e, sem dúvida, a parte mais explosiva da entrevista. Ele usa termos como mancha, vergonha. São palavras muito fortes, sim. E ele lança uma imagem muito poderosa. O jaleco vira farda. Essa imagem é deliberadamente chocante, né? Jaleco vira farda evoca essa ideia de que o profissional de saúde abandona a lealdade ao paciente. E ao juramento. Exato. Para servir a uma estrutura de poder, a um regime. Ele menciona casos específicos daquela época de médicos que teriam omitido laudos, negado atendimento a presos políticos. A lealdade não era mais a ciência, mas a ideologia do Estado. E ao trazer essa imagem para hoje, ele sugere que a dinâmica de submissão ao poder está se repetindo, mesmo que em outro contexto. Isso. Então a crítica dele não é só uma decisão específica, é uma cultura de silêncio que ele acredita estar vendo na classe médica hoje. E ele aponta diretamente para o Conselho Federal de Medicina, o CFM. Pois é. Na visão dele, o papel do conselho não é fazer militância política, mas justamente o contrário, proteger a autonomia do médico contra qualquer tipo de coerção. Sei. E é importante a gente lembrar o que é o CFM, né? Não é um sindicato qualquer. É o órgão que pode, literalmente, cassar o registro de um médico. Define as regras da profissão. Exatamente. Então, quando o Dr. Hélio acusa o conselho de omissão, ele está dizendo que a entidade máxima estaria falhando na sua função mais básica, que é ser a guardiã da ética médica. Para ele, a inação do CFM é tipo uma traição à profissão. É uma traição. E essa suposta inação, então, abriria a porta para algo que ele define com um termo bem específico e que me chamou a atenção. Autoritarismo biomédico. Vamos entrar nisso porque me parece o coração do argumento dele. Sim, é o conceito central. O que seria exatamente isso? Olha, autoritarismo biomédico seria, na definição que a entrevista nos dá, o momento em que o Estado avança sobre o campo da ciência e começa a tomar decisões que são puramente médicas. Entendi. É o poder estatal decidindo por decreto, por despacho, quem precisa de cuidados, quem está doente. O exemplo que ele usa é a figura que o entrevistador chama de juiz médico. Em referência ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Isso que teria, com uma ordem judicial, se sobreposto a um laudo médico. A frase do Dr. Hélio resume tudo, né? Juiz não é médico, despacho não é diagnóstico. É uma declaração de fronteiras, basicamente. Ele está dizendo, este campo é meu, é da ciência. Mas ele conecta isso com a realidade do médico na ponta, lá em Mamanguape. Ele fala em criar um clima de terror. Isso não soa um pouco exagerado? Pode parecer, né? Um exagero. Mas acho que a palavra terror é usada para descrever o efeito que isso causa. Um efeito paralisante. Ah, entendi. O argumento do Dr. Hélio é que, quando um médico no interior da Paraíba vê na TV que um laudo de um colega foi ignorado por uma ordem judicial, a mensagem que chega é:
O seu conhecimento técnico não vale nada. Pode ser invalidado a qualquer momento. A qualquer momento, por uma caneta. O medo é o de se tornar, e ele usa essa expressão, um mero carimbador do Estado, ou seja, um profissional que só cumpre ordens com medo de represálias. Faz sentido. O medo não é de uma perseguição direta, mas da anulação do seu propósito como profissional. É o receio de que a sua decisão de internar um paciente, por exemplo, seja revertida não por uma segunda opinião médica, mas por uma interpretação da lei. Que ignora a biologia, a clínica. E é aí que ele universaliza o problema de uma forma muito, muito eficaz. Ele tira a discussão do campo político e traz para dentro da casa das pessoas. Sim, essa parte é forte. Ele diz algo como, se a gente aceita isso hoje com uma figura pública, amanhã um juiz pode decidir que o seu pai ou a sua mãe não precisa de internação porque o juiz decidiu que não dói. Nossa. Analogia poderosa, porque move o debate do abstrato para o concreto, para o pessoal. O argumento é que a confiança no sistema de saúde se baseia na premissa de que a decisão será técnica, né? Se essa premissa quebra, a base de tudo começa a ruir. E, diante desse cenário, ele se volta para o que parece ser a bússola moral dele, o juramento médico. Ele é muito enfático nisso, muito. A citação dele é: eu não jurei obedecer a ministro, não jurei obedecer a juiz, nem a governo nenhum. O médico é subordinado à vida. E ele usa um caso clínico específico para ilustrar isso. Sim, e os detalhes desse caso são cruciais. Ele descreve um paciente idoso que passou por 3 cirurgias de grande porte. 3 cirurgias. E que está sob o efeito de medicamentos que causam sonolência, aumentam o risco de quedas. Para ele, a necessidade de cuidados urgentes nesse quadro não é opinião, é protocolo. É medicina de cartilha. Exato. Vamos parar um segundo e pensar nisso, no chão do hospital. Um paciente idoso que passou por 3 cirurgias, o corpo está no limite. Com certeza. Sistema imunológico debilitado, recuperação lenta. A medicação para dor que causa sonolência combinada com a fragilidade da idade. É uma armadilha perfeita para uma queda. E para um idoso, uma queda. Não é um simples tombo, né? Pode ser uma fratura de fêmur que leva a outra cirurgia, imobilidade, risco altíssimo de trombose, pneumonia. A perda da autonomia. Exato. E é por isso que ele usa o termo crueldade técnica. A escolha das palavras é precisa. Ele não fala erro jurídico. Não. Crueldade técnica sugere que ignorar essa cadeia de riscos que qualquer profissional de saúde vê de imediato é uma falha em aplicar o conhecimento mais básico da medicina. É uma violação do dever de cuidado. Isso. E ele reforça dizendo que na medicina não existe paciente de direita ou de esquerda. O que existe é um protocolo, uma condição clínica que exige uma resposta. Técnica, imparcial, imediata. Ele está, na verdade, defendendo a soberania da ciência sobre a política ali, no leito do paciente. A febre, o risco de queda, nada disso tem ideologia. Uhum. E a partir dessa base ética que ele expande a crítica para um outro campo, o papel da imprensa. Sim, essa conexão é uma parte muito interessante do argumento dele. Ele não vê esses eventos como isolados. Ele cita o caso de uma jornalista, a Daniela Lima, que, segundo ele, teria menosprezado e ridicularizado a condição de saúde de um paciente idoso. Mas o ponto dele não é só uma crítica à postura da jornalista. Não, ele vai além. Ele afirma que essa conduta se enquadraria como crime previsto no artigo 96 do Estatuto do Idoso. E o que diz esse artigo, exatamente? Só para a gente entender a base da acusação. Bom, o artigo 96 fala do crime de discriminar pessoa idosa. Mas o parágrafo 1º amplia isso. Diz que na mesma pena incorre quem desdenhar, humilhar, menosprezar ou discriminar a pessoa idosa por qualquer motivo. Entendi. O argumento do Dr. Hélio é que, ao ridicularizar a condição de saúde de um idoso, a conduta se encaixaria nesse tipo de humilhação que a lei proíbe. Então a tática argumentativa dele aqui é interessante. Ele conecta uma decisão judicial, que ele vê como interferência técnica, Isso. com uma cobertura de mídia que ele vê como desumanização. Para ele, uma coisa alimenta a outra. É uma análise sobre a construção de um ambiente. Ele sugere que esse autoritarismo biomédico não prospera no vácuo, sabe? Ele precisa de um terreno fértil.
E parte desse terreno seria preparado por uma narrativa pública que desumaniza o alvo. Sei. A provocação que a fonte nos joga é: a liberdade de imprensa, que é um pilar da democracia, isenta um jornalista de cumprir uma lei como o Estatuto do Idoso. Para ele, essa fronteira foi cruzada. Certo. Então, para a gente amarrar tudo isso, depois de passar por todos esses pontos, o que tudo isso significa? Qual é a mensagem final que a entrevista nos deixa? Acho que a mensagem é um alerta. Um alerta grave vindo de um profissional que está na linha de frente. Ele enxerga um padrão perigoso se repetindo. Uma erosão das fronteiras entre o poder e o saber técnico. E essa erosão, para ele, não é um debate abstrato. Ela tem consequências reais. Ameaça a autonomia do médico, mina a confiança da população no sistema de saúde e, no limite, coloca a vida do paciente em risco. É uma defesa da autonomia da ciência, mas não como um privilégio da classe médica. Não, de forma alguma. Como uma salvaguarda para todo cidadão. É um chamado à reflexão sobre os limites de cada poder, né? Vindo de um lugar inesperado, de um consultório no interior da Paraíba. A preocupação dele parece ser com o precedente. A ideia de que um prontuário médico, um documento técnico, possa ser simplesmente descartado. Exatamente. Ele chega a descrever isso de forma bem dramática como o início da morte da civilização. É uma visão bem sombria. Sem dúvida. E a fonte nos deixa com uma reflexão final que vai além dos nomes e dos casos citados, né? Se as fronteiras entre a lei, a política e a medicina se tornam tão borradas, quem, no fim do dia, se torna o guardião final do bem-estar de uma pessoa? A quem um cidadão comum recorre. Isso, quando o sistema que deveria protegê-lo começa a decidir sobre a sua vida e a sua saúde com base em critérios que não são de forma alguma médicos. Nossa prosa tá findando, mas a luta continua. A verdade que espalhamos tem que ganhar toda a rua. O Nordeste que desperta não aceita mais mordaça. É povo unido e forte em cada vila e cada praça. Mas pra essa voz crescer e o sistema balançar, eu preciso de você pra mensagem carregar. Se inscreva aqui no canal, não custa nada pro Senhor. Deixe o seu comentário, mostre o nosso valor. Compartilhe com o vizinho, com o primo e o irmão, pra que a luz da liberdade brilhe em todo o sertão. O Acorda Nordeste é seu, é de quem tem opinião. Um abraço desse amigo e até a próxima missão. Nossa prosa tá findando, mas a luta continua. A verdade que espalhamos tem que ganhar toda a rua. O Nordeste que desperta não aceita mais mordaça. É povo unido e forte em cada vila e cada praça. Mas pra essa voz crescer